Há uma grande esperança de que o atual ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, caia hoje. Vague o posto de ministro da Saúde e que outra pessoa venha substituí-lo, né? E o nome mais cotado, embora pareça que ela já tenha anunciado que não vai assumir esse cargo, é a Ludmila Fajar, uma médica, que é uma pressão que tem sido feita pelo Centrão, né, a base de apoio agora fisiológica do Bolsonaro, que quer ou alguém técnico, né? A promessa do Bolsonaro que ele jamais cumpriu, que teria ministros técnicos e ele jamais cumpriu isso, a gente sabe disso, porque colocou ali uma ala ideológica de fanáticos radicais olavistas, colocou ali um bando de militares e fundamentalistas religiosos. Então, assim, sinceramente, o Bolsonaro jamais cumpriu essa promessa e não dá para esperar também que ele vá agora nessa altura. A gente vai ter que ver, na verdade, né? Mas há uma pressão do Centrão nesse sentido de pôr alguém técnico ou alguém político para esse cargo no Ministério da Saúde. Caso aconteça, né, caso o Pazuello caia hoje, que tem grandes chances, né, ou hoje ou nos próximos dias, caso o Pazuello caia, daí teríamos o quarto ministro da Saúde só durante a pandemia. Basta recordar aqui, né? Primeiro Mandetta, que depois passa a ser oposição ao Bolsonaro, lança um livro criticando o Bolsonaro e já se mostra, ou tenta se mostrar como uma opção viável numa eleição presidencial, né? Um candidato potencial, um pré-candidato à presidência, o Mandetta, que foi ministro do Bolsonaro. Depois, em seguida, que teve uma rápida passagem pelo ministério, o Taish, e depois o general Pazuello, né, da ala militar, e que envergonha o exército, envergonha os militares, envergonha as Forças Armadas, e mais uma vez essa simbiose entre bolsonarismo e Forças Armadas destrói, ajuda a destruir a reputação das Forças Armadas, que é uma das poucas instituições que ainda seria bem avaliada no Brasil, né, de acordo com pesquisas. Então, é isso. Agora é só esperar para ver o desdobramento disso, se o Pazuello cai ou não. Inicialmente foi dito que ele se afastaria porque ele está com questões de saúde, vai cuidar da saúde, mas o Pazuello já respondeu dizendo que ele não tem nenhum problema de saúde e que ele vai deixar o cargo quando o Bolsonaro o retirar desse cargo. A grande dúvida que acontece, né, como é o caso da Ludmila Fajar, por exemplo, que já anunciou, né, parece que ela não vai assumir, ela já vai hoje fazer um pronunciamento oficial dizendo que ela não quer assumir, segundo as notícias, pelo menos, né? O que acontece é pensar qual profissional de saúde, qual médico, qual, sabe, profissional sério, reconhecido, vai manchar a sua carreira, vai contaminar a sua trajetória passando por um governo negacionista da ciência como é o do Bolsonaro. O Tait fez isso. O Tait era um médico, entrou nesse barco furado e rapidamente, suponho pelo menos, se arrependeu porque ficou ali poucos meses e abandonou o barco dizendo que tinha questões pessoais que ele não podia continuar. O próprio Mandetta foi alguém que caiu, né, que foi demitido porque não estava disposto a comprar a agenda negacionista do Bolsonaro. Ele era alguém que estava tentando respeitar as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é alguém que fazia lives cotidianas, né, diárias quase, explicando a situação, o que estavam fazendo, comprando os respiradores. Ele estava ali tentando informar a população e educar a população sobre o uso de máscara, sobre distanciamento social. Estava tentando fazer esse esforço, né? E naquele momento foi uma cara, foi o rosto do governo federal para combater o coronavírus e como começou a ofuscar o Bolsonaro, como também estava contrariando o Bolsonaro, né, porque alguém que estava dizendo que era uma gripezinha, que ele, com o histórico do atleta dele, não teria nenhum problema. Então, assim, foi alguém que meio que se chocou na mensagem oficial do Bolsonaro e foi limado. Veio o Tait, que foi, sabe, um peso morto ali no governo. Sinceramente, a gente nem ouviu a voz, eu nem ouvi a voz do Tait, pra ser bem sincero, eu não sei se eu ouvi algum pronunciamento dele. O Tait passou ali um peso morto, entra o Pazuello e o Pazuello, de fato, compra a agenda negacionista do Bolsonaro, a cloroquina, e toma uma série de decisões ou de omissões que podem levar o Pazuello para a cadeia. Esse é o caso. Ele está sendo processado agora por causa da falta de oxigênio em Manaus e pode ser, sim, que o Pazuello acabe atrás das grades por causa das suas ações durante seu tempo como ministro. E a gente espera, né, aqui também sendo otimista, mas a gente espera que, uma vez que o Bolsonaro deixe o poder, que ele também vá preso. Passar por uma corte internacional por crimes contra a humanidade, porque o estrago do bolsonarismo é gigantesco. Repito aqui, eu acho difícil que um médico sério tope essa empreitada. Eu não sei qual profissional de saúde vai querer ter essa mancha no currículo, né? Passei pelo governo Bolsonaro. Quem que vai querer ter, sabe, na sua trajetória essa infâmia
essa infâmia de participar de um governo como o do Bolsonaro, que é anti-vacina. Agora eles mudaram um pouco o tom, agora estão tentando mudar a percepção coletiva, e muitos dizem que, na verdade, essa mudança de posição, incluindo a própria eventual demissão do Pazuello, já é consequência daquilo que estão chamando de fator Lula. Ou seja, o Lula, semana passada, entra no jogo eleitoral de novo, né? Tem os seus processos na Lava Jato anulados, assim ele recupera os direitos políticos dele e já se mostra como um grande opositor eleitoral do Bolsonaro. E isso já levou imediatamente a uma guinada de posição do Bolsonaro em várias questões, em vários assuntos. Então, só o fato de você ter um nome forte como Lula, uma figura histórica da política brasileira entrando na jogada, já fez com que o Bolsonaro se borrasse inteiro e começasse a mudar, em certos sentidos, drasticamente, totalmente a sua retórica. E isso também pode impactar no próprio ministro da Saúde, né? O próximo que vier aí pode ser que já venha com uma agenda bastante diferente daquela que o Bolsonaro adotou durante meses. Resta saber, porque no final dos contos que a gente tem aqui, para fazer uma analogia, é como se fosse uma casa pegando fogo, um incendiário lá dentro pondo fogo em tudo. De repente, para solucionar o incêndio na casa, alguém sugere, vamos trocar os móveis da cozinha, né? Os armários da cozinha. Não, você tem que tirar o incendiário lá de dentro e apagar o incêndio. O que é que está fazendo o Bolsonaro? O Bolsonaro é alguém que constantemente cria o caos, cria crises, cria situações que põem o governo dele em maus lençóis. Isso antes da pandemia. A pandemia só potencializou uma série de problemas muito mais graves, né? E centenas de milhares de mortos. Mas o Bolsonaro já fazia isso antes. Já tinha crise da educação com o Abraham Weintraub, já tinha crise ambiental com o Salles, incêndios na Amazônia, crises diplomáticas do Bolsonaro com União Europeia, com França, com os Estados Unidos, depois com o Biden, na América Latina. Ou seja, ele é alguém... O Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo é outro gerador de caos. No final das contas, você tem... O problema não é o Pazuello apenas. O Pazuello é um dos fatores. O problema é o incendiário nessa casa. É quem está constantemente criando crise. Porque uma vez que passe a pandemia... Bem, a gente pode esperar aqui alguns anos adiante ainda para lidar com essa questão. Mas uma vez que passe a pandemia, o Bolsonaro vai continuar gerando caos. Ele é um agente do caos. Ele, os filhos dele, ou seja, mesmo que ele mude a postura agora na questão sanitária, mesmo que ele adote uma postura mais alinhada à ciência ou à medicina para enfrentar o coronavírus, e isso passa certamente pelas vacinas, mesmo que ele faça isso, ele vai continuar criando crises. Crises diplomáticas com a China, crises diplomáticas com países vizinhos do Brasil, crise diplomática com o governo novo agora dos Estados Unidos, crise diplomática com países europeus. Ele vai continuar criando outras questões, outros problemas para o Brasil. Então, o problema central agora não é apenas o Pazuello. Vai trocar o Pazuello, vai entrar lá o outro ministro que vai adotar outras medidas, mas o grande problema, o grande incendiário ainda vai continuar dentro da casa pondo fogo em tudo. Então, enquanto não cair Bolsonaro, enquanto não sair essa aberração, essa abominação do poder, há poucas esperanças de que alguma coisa, né, realmente mude de significativa na postura geral do governo em relação a vários assuntos, não apenas a vacinação, não apenas as questões sanitárias e as mortes. E, como eu falei já semana passada, eles vão fazer um esforço agora de apagar a história, de reescrever a história recente do Brasil e mostrar que o Bolsonaro nunca foi um opositor à vacina, que ele nunca foi opositor à medida de contenção do coronavírus, que ele nunca foi, alguém que atrapalhou os esforços, mas ao contrário, ele era alguém que estava empreendendo esforços para combater, que ele nunca defendeu cloroquina, né? Estão falando agora isso, né? Que ele nunca defendeu cloroquina. Sinceramente, ontem mesmo, apoiadores do Bolsonaro foram se aglomerar para dar apoio ao presidente. Ou seja, é alguém que constantemente está instigando crises, caos, morte, destruição e vai continuar fazendo isso. Talvez com esse fator Lula, né, como estão dizendo agora, talvez com esse fator Lula ele se sinta obrigado minimamente a agir como um ser humano racional. Talvez ele tente fazer isso, não sei se ele consegue fazer isso, mas talvez ele tente, talvez ele seja obrigado agora. Tem até um artigo interessante publicado ontem ou hoje pelo Thiago Amparo, no qual ele fala justamente isso, que essa manobra agora do Bolsonaro de trocar o ministro da Saúde, de trocar o Pazuello, não tem nada a ver com, mudança de postura diante da pandemia. Tem a ver com essa visão eleitoral para 2022. Ele vai ter que agora aplacar os anseios, né, os desejos do Centrão. Se ele não fizer o toma lá da cá que ele tanto criticava, se ele não fizer isso, ele não vai ter essa base de suporte de apoio para a próxima eleição. Ele vai ter que começar agora a jogar cargo, a jogar benesses para os seus apoiadores para poder
aplacar essa sanha de poder desses grupos. E ele vai fazer, como eu falei, aquilo que ele sempre criticou, que ele dizia que ele não faria, e você já vê também apoiador do Bolsonaro, né, bolsonarista, dizendo que mas ele é obrigado a fazer isso porque ele não tinha opção. A gente sabia que não tinha opção, na verdade, né, mas a retórica é muito diferente da prática e, no final das contas, sempre vai ter alguém para passar pano para essa abominação. Então, hoje ou nos próximos dias, há uma expectativa de que o Pazuello caia, de que ele seja demitido do cargo de ministro da Saúde. Pode ser que ele venha a ser preso no futuro, por causa dos processos no qual ele está envolvido. Pode ser que aconteça isso, porque o negócio é grave lá, né? O abandono de Manaus foi uma coisa muito grave e pode ser sim que ele venha a ser preso. Eu espero que o Bolsonaro também seja preso no futuro próximo, depois que ele perder as eleições, as próximas eleições. Também estou torcendo aqui, como falei, sendo otimista, né? Torcendo pelo melhor. Vamos ver o que acontece. E para concluir, não adianta nada trocar o violinista, o trompetista da orquestra, sendo que o regente é um doido. Não dá, não adianta. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai continuar o caos. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário sobre essa troca agora de ministério, né? Se você acha que, nesse caso, o Bolsonaro vai respeitar algum tipo de critério técnico e pôr alguém responsável e racional para cuidar da questão sanitária, ou se vai trocar 6 por meia dúzia e o caos continua. Diga aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, para fazer meu curso de escrita e narrativas lá, para quem deseja aprender a escrever melhor, se tornar um escritor, publicar o seu livro, e também confira meus livros sobre o Bolsonaro, esse agente do caos, e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus, e além disso tem o lançamento de janeiro, que é a tradução que eu fiz do grego, edição bilíngue da Teogonia do Exíodo. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!